E aí, pequeno investidor, tudo certinho? Vamos comprar barato? Hoje vamos avaliar aqui a Eco Rodovias. Código de negociação é COR3. Como de costume, já peço aí a sua curtida no vídeo, que você se inscreva para receber as nossas análises e, se possível, compartilhe também nas suas redes sociais. Fica o disclaimer também que as ações aqui analisadas não são indicativos de compra ou de venda, tá? São apenas a minha percepção pessoal, de acordo com os meus critérios, para aquisição de ações para minha própria carteira, tá bom? Encare isso aqui apenas como uma atividade de aprendizado, para que você abra sua mente para saber como avaliar uma empresa. Tá bom, gente? Vamos lá, sem mais delongas. A gente vai avaliar hoje aqui. Vamos começar pelos números dela, né? A gente começa aqui com os fluxos históricos da empresa. Em 2009, ela tinha uma receita líquida de 1 bilhão. Em 2019, a receita líquida dela quase quadruplicou para 3,7 bilhões, um crescimento anual de 14%. O EBITDA dela saiu de 689 milhões para chegar em 2019 em 1,1 bilhão, crescimento anualizado de 5,6%. Ou seja, ela conseguiu captar muito mais dinheiro, só que ela não está conseguindo acompanhar em termos de eficiência. Tá bom, gente? O dinheiro vai ficando aqui pelo caminho com outros gastos. Então, o crescimento da receita é de 14% e o crescimento do EBITDA 5%, bem tímido, né? A margem EBITDA dela em 2009 era de 68,8%, né? Muito boa. Em 2010, 77%, 52% em 2011. Olha, margens maravilhosas, 40%, 39%, 50%, 51%. E em 2019 parece que deu uma despencada aqui. Acho que por isso que esse número não está tão expressivo, né? 5,6. Mas se a gente jogar aqui, por exemplo, o ano anterior, trazendo ele como se fosse uma vertente da empresa, né? Pronto, aí já vai para 10%. O cenário atual dela é de declínio dos números, né? Os números não estão numa crescente atualmente. Só que se a gente pegar aqui o histórico dela, ela vem crescendo 600 milhões, 1 bilhão, 900 milhões, 1.1, 1.1, 1.4, 1.3 bilhão, 1.1, 1.6, 1.6 e dá uma despencadinha aqui para 1.1 de novo. Então, ainda assim tem uma margem EBITDA impressionante, uma margem EBITDA muito boa. Tá? Vamos voltar aqui para o número final, porque é a tendência que ela demonstra agora, atualmente. Tá bom? Então, a tendência que ela demonstra atualmente é de apenas um crescimento anualizado de 5,6%. Só que se a gente pegar aqui esse histórico que a gente viu, ela pode chegar a 10%. Então, já fica mais dentro acompanha muito melhor a margem aqui da receita líquida, tá bom? O crescimento da receita líquida. O EBIT dela aqui partiu de 485 milhões até chegar em 692 milhões em 2019. Mais uma vez, né, um número aqui que não impressiona no acumulado de 2019. Mas se a gente fizer novamente aqui uma alteração, colocar que o último ano não é a tendência, agora o acumulado dos 12 meses não é a tendência, mas sim o ano de 2018 é a tendência, a gente pode encarar essa empresa aqui para um crescimento de 10,4%. Então já fica bem mais interessante, né, para a gente trabalhar com ela dessa forma. Ó, vamos retornar aqui, 692. Tá, gente? Isso aqui, ó, aí você tem que fazer uma leitura maior da empresa. Por que esses números estão caindo, né? Você tem que ir no site de RI da empresa, dar uma lida no release dela, conhecer quais são os projetos, por que esse número está em declínio, se ela está passando por alguma dificuldade, se na verdade é um projeto que está demandando muito esforço da empresa, tá bom? Mas o que a gente tem que ver é que no momento agora, atual, no acumulado dos 12 meses, o momento dela é de declínio. Mas o histórico dela, passado de 2009 a 2018, demonstra uma outra coisa, tá bom, gente? Demonstra um crescimento muito mais sustentável. Vamos para o lucro agora, né? O lucro aqui ele parte de 193 milhões em 2009 e temos um prejuízo aqui em 2019. Não é tão interessante. Vamos aqui eu fiz um ajuste, né? Que o cálculo da gente, os cálculos nenhum funcionariam com números negativos no final. Então eu já coloquei aqui que a tendência dela de crescimento até 2018, tirando esse prejuízo aqui também em 2016, ela tem dois prejuízos, 2019 e 2016. Só que ela tem diversos lucros aqui no caminho, né? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17 e 18 com lucros. Se a gente colocar aqui, a tendência é 2018, ela vai chegar aqui com um crescimento anualizado de 7,9%. Tá bom, gente? Vamos desconsiderar esse último para fins de cálculo, mas o que a gente tem que entender, atualmente a empresa está em situação de prejuízo, ok? Vamos lá, patrimônio líquido dela sai de 633 milhões em 2009, 2010 vai para 1,8, 1,8 em 2011, 2,1, 2,0 em 2013. Aí começa aqui uma sequência de declínio. 2014, 1,7, 2015, 1,6, 2016, 500 milhões, 2017, 700 milhões, 2018, 600 milhões e 2019 o patrimônio líquido dela alcança a incrível margem de 375 milhões. Né? Eu confesso que eu não conheço muito bem a parte que ela atua, né? Não fiz um estudo da empresa, para entender mais o mercado dela, a atuação dela. Então você tem que fazer essa leitura, tá? Estou fazendo isso aqui a pedidos aí do pessoal do canal, pediram a empresa, vieram falar comigo. Então eu estou fazendo aqui essa análise, tá bom, dos números, mas de maneira bem fria. Você vai ter que pegar esse release da empresa e dar uma lida e entender o funcionamento dela, né? Mas o fato é que ela teve um crescimento bem exponencial aqui até o ano de 2013, 2014 ela começou um declínio do patrimônio líquido dela. E também, ó, aqui na questão do lucro, o lucro aqui, ó, muito baixo, lucro prejuízo, deu uma melhorada aqui em 2017, 18, depois prejuízo de novo em 2019. Então você tem que entender esse cenário antes de comprar essa empresa ou ficar fora dela, tá bom? Então vamos ver aqui o payout dela. Sai aqui em 2009 73%, 47%, 46%, 50%, 109%. Ela pagando mais do que ela tem de lucro, né? De novo aqui em 2014 168%. Aqui ela tem um lucro baixíssimo, né? 4% de margem. Muito baixo aqui para o histórico que ela já teve. Mesmo assim, ela distribui 216% em cima do lucro, né? Ou seja, ela tira do caixa e incrementa aí para dar um agrado nos acionistas. Mas parece que aí em 2016 o que é que ela faz? Ela pega aqui, de novo, tem aqui nesse caso ela tem um prejuízo de quase 1 bilhão. E incrivelmente ela faz de novo distribuição aqui de dividendos para os seus acionistas, né? Não acho tão legal isso aqui, né? A empresa está muito baixo, ela já vê que ela está uma tendência aqui de dificuldades, mesmo assim distribui 216% de payout em cima do lucro, um lucro muito baixo. E no ano de prejuízo, mas tudo bem, aqui eu ainda tem lucro, então ok, foi um ano foi ruim, tinha um caixa para poder distribuir, tinha uma disponibilidade, agrade os acionistas, né? Mantendo a empresa equilibrada. Agora, com um ano com prejuízo de quase 1 bilhão, chegar e distribuir 165, um cálculo aqui negativo, distribuir 142 milhões em termos de dividendos, né? Eu já acho meio forçação de barra da empresa. Mas tudo bem, a gente vê aqui que em 2017 ela já dá uma recuperada, 57%, distribui 235 milhões, 2018 de novo, 401 milhões, e aqui de novo ela está no prejuízo, no acumulado de 2019, mas mesmo assim distribuindo dividendos para os seus acionistas. Lógico que quem é acionista é bom você receber um dinheiro, mas eu fico muito preocupado com empresas que dão prejuízo e mesmo assim distribuem o seu caixa interno, talvez para maquiar números, né? Enfim, é a minha leitura, né? Então vamos aqui, o fluxo de caixa operacional dela sai aqui em 2009 de 424 milhões e chega em 2019 a 1,2 bilhões, né, um crescimento bem bacana, de 11,4% ao ano, né, um crescimento analisado legal. Acompanha aqui a receita, fica baixo, mas acompanha de maneira expressiva. O capex dela sai aqui de 295 milhões em 2009 e chega em 2019 a 1 bilhão, crescimento expressivo também. Ó. Agora aqui ele cresce em taxa anualizada de 13,1%. Então, a gente vê aqui que o crescimento da taxa anual da receita líquida, da arrecadação dela, é de 14%, só que o EBITDA dela, o crescimento é de 5,6%, ou seja, não acompanha. O lucro, o EBIT também de 3,6%, crescimento não acompanha. O lucro líquido também 7,9%, passa longe aqui do crescimento da receita.
Vamos ver aqui mais qual outro dado interessante. Mas a gente vê que o fluxo de caixa operacional, ela tem um fluxo de caixa operacional saudável, né? Isso aqui é legal. Que uma empresa com um fluxo de caixa operacional que não é saudável é uma empresa que tende a morrer, né? Então ela aqui, apesar de algumas dificuldades e de perda de eficiência, né? Porque ela cresce na arrecadação, mas não consegue reter esse dinheiro para a empresa e para o acionista. Mesmo assim, ela tem um fluxo de caixa operacional saudável. O capex dela, ó, cresce quase na taxa da receita. É isso aí que eu digo que ela perde eficiência, porque ela consegue arrecadar, só que ela não consegue transformar em números positivos para ela, mas ao mesmo tempo o capex cresce na mesma proporção, né? Então os gastos crescem na mesma proporção que ela arrecada, mas a retenção de dinheiro, né, lucro na empresa, não. Então vamos aqui, o fluxo de caixa operação, o fluxo de caixa livre dela acaba aqui em 2009, sai de 129 e chega em 2019 a 237, crescimento anualizado de 6,3%. O caixa líquida, o caixa livre, ou caixa líquido dela sai de zero aqui em 2009, né, mas em 2010 a gente considera o primeiro ano com 872 milhões e chega em 2019 com quase 3 bilhões de disponibilidades, né? Só que a gente vai ver que isso aí é drenado por uma força negativa muito maior, né? Aqui, ó, a dívida bruta dela, 1,7 bilhões. Aí ela mantém aqui, em 2010 1,7, 2011 1,6, está sempre endividada, né? 2012 3 bilhões, já dá um salto. 2013 mantém o patamar, 2014 cresce mais, 2015 vai para 5 bilhões, 2016 mantém o mesmo patamar de 5, 2017 vai para 6 bilhões, 2018 vai para 7,5 bilhões e 2019 9,6, quase 10 bilhões daqui a pouco. É uma dívida sempre crescente, né? A gente não tem assim aquele momento de desafogo da dívida. Ele no máximo que ele passa, se endivida para um outro patamar em determinado ano, no ano seguinte mantém o patamar e depois cresce novamente a dívida. Aí, novamente, eu tenho que falar que você tem que fazer a leitura do release da empresa e entender de onde está vindo essa dívida, para que ela está contraindo essa dívida, se esse projeto que ela vai financiar com essa dívida tem futuro, vai ter uma arrecadação expressiva que vai poder cobrir isso. Tá? Vamos ver os índices aqui, os múltiplos dela com relação à dívida líquida. Né? Então, a dívida líquida dela sai de 1,7 bilhões em 2009 e chega a quase 7 bilhões em 2019, crescimento anualizado de 14%. Ó. Bem alinhado com o crescimento da receita. Então, ela consegue arrecadar um pouco mais, mete dívida aqui para provável expansão da empresa, tá bom? Só tem que ver se isso é sustentável. Dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Aí a gente sai de um índice aqui de 2,9, que já não era um índice tão interessante de endividamento. Fica aqui numa margem relativamente boa em 2010 e 11, 12 também, 13 também tá legal, 14 já tem que ter uma atençãozinha aqui. 2015 para frente fica assim um negócio bem descontrolado, principalmente aqui no momento atual. Ela tem praticamente 18 vezes, a dívida dela equivale 18 vezes o próprio patrimônio da empresa. O próprio patrimônio líquido, né, é bem expressivo, né? Ó, vem crescendo aqui numa taxa de quase 21%, maior do que qualquer taxa que ela tem aqui para trás. É um pouco preocupante, né? Para mim, eu já acendo aqui aquele sinal amarelo de atenção. E para eu investir numa empresa que já mostrou esses números, eu não estou nem vendo o preço ainda. Se ela já me mostrou esses números, eu teria que ler bem a fundo o release, entender o modelo de negócios deles, entender em quais projetos eles estão colocados no momento no mercado, quais os projetos futuros, se tem não só projetos futuros, mas se tem projetos ocorrendo agora, nesse momento, para poder ter uma chance de investir nessa empresa. Senão eu já não investiria. Porque eu acho que os números dela não estão tão ok. Tá? Mas como eu estou falando, é uma percepção minha com os meus critérios. Tá bom? Não é indicativo de compra ou de venda para ninguém. É só um alerta para que, se você se interessa pela empresa, que vai entender um pouco mais. Né? Os números contábeis são esses. Só que a realidade dos projetos e da perspectiva futura dependem do que ela está dizendo, do que ela está trazendo no release. Tá bom, gente? Então aqui, ó, a dívida líquida, o último dado, sobre a EBITDA, sai de 2,47
Tá? O meu limite aqui de ok, para você ter uma ideia, né? O meu limite aqui de margem boa para essa empresa, para qualquer empresa, lógico que tem que fazer certas avaliações dependendo do setor, mas um número padrão eu coloco 2,5. Tá bom? Até 2,5 para mim tá ok. A partir de 2,5 até 3,5 eu já tenho que analisar melhor essa relação. Só que ó como é que a gente está hoje aqui, ó. A empresa em 2019 extrapolou qualquer limite de dívida possível aqui da empresa, né? Ela está com 5,65. Tá um número aí praticamente o dobro do limite máximo que eu estabeleço para as minhas compras. Né? Então você tem que fazer a sua própria leitura. Vamos lá, então vamos aqui para a parte de cima. A gente vai colocar agora aqui o nosso. Deixa eu tentar aqui colocar mais um zoom. Pronto, que a gente vai fazer a avaliação aqui do nosso histórico. Primeiro a gente vai colocar o código. Pronto, carregou. Vai lá, está carregando, pronto, está aqui, ó. Então, de 2010, a cotação média dela sai aqui de R$ 11,05. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu acho que ficou um pouco grande aqui. Pronto. Mas se bem que não tem informação pertinente ali, vou trazer para cá mesmo. Vamos lá, ela sai em 2010 de R$ 11,05 e chega em 2019 com R$ 11,25. Ou seja, quem investiu há 10 anos atrás aqui nessa empresa passou por um turbilhão aqui, né? Subiu um pouquinho em 2011, subiu expressivamente aqui em 2012, manteve o patamar em 2013, 2014 começou a cair, despencou em 2015, se manteve abaixo em 2016, subiu em 2017, caiu em 2018, subiu em 2019. E de 2019 é praticamente o mesmo preço. Tá? Não é o preço atual, tá, gente? Isso aqui é a média de todos os preços do ano. Então, quem investiu lá atrás tem uma valorização aqui mínima e passou assim muito perrengue, né? A empresa subindo, descendo, prejuízo em alguns anos, lucro baixo em outros. Então, mais um sinal para você acender aquela luzinha, né? Quando você vê que uma empresa está 10 anos depois no mesmo patamar que você comprou há 10 anos atrás, só se o dividendo tiver compensado bastante. Aí você tem que fazer um cálculo de dividendo ano a ano para ver como é que se comportaria esse preço na sua mão, né? Como é que ficaria esse preço ajustado. Então o PL dela aqui sai de 10,1 em 2010 e em 2019 dá um número errado porque ela está em prejuízo. Então o cálculo do PL não dá certo com empresas que não dão lucro, que estão em prejuízo. Então se eu trouxer aqui para 2018 a realidade mais próxima, saiu de 10, veio para 12. Né? Então tá ok, o PL tá ok, preço, por quê? Não é porque o lucro está estrondoso, é porque o preço estaria baixo aqui por conta do histórico da empresa, que é meio que montanha-russa, né? Sobe, desce, sobe, desce. E o PVP sai de 3,5 em 2010 e chega a incríveis 16,8 na média de 2019, né? Deu um salto bom aqui. O preço sobre a BIT sai de 6,4 e chega a 9,1 em 2019. O EV/EBIT sai de 7,3 e chega a 18,8 em 2019. Vamos ver aqui os números atuais. Aqui são números de média, né? Média de 2010, 11, 12, a média de 2019. Agora a gente vai ver o que é que está agora, nesse dia. Então, pronto. O que é que a gente tem hoje? Lucro por ação, negativo, não tem lucro. Valor patrimonial por ação, 67 centavos. Né? PL, erro de cálculo, porque é negativo, não tem lucro. PVP, 23,8. Preço sobre EBIT, 12,9. EV/EBIT, 22,6. Tá? E aqui o nosso valuation, né? A empresa aqui, preço atual 15,96. Dividend yield dela atual é de 2,18, ou seja, nada impressionante. A empresa não tem um dividendo impressionante, tá bom? Ela até que tem um payout ali, uma taxa de payout bem ok, bem bacana, ano a ano. Só que por ação aqui, se a gente for ver o dividendo, né? Dividend yield dela dos últimos 12 meses, 2,18%. Então,
Em relação à Selic, ela perde em 51,47%. Então, dá menos da metade da taxa Selic atual, que já é baixa, né, que já é 4,5%. A média das últimas 20 cotações ela estava a 14,38%. Então, ela vem crescendo, cresceu quase 10%. Está hoje 15,96, né? Pelo lucro líquido, aí a gente já começa os erros de cálculo. Né? Pelo lucro líquido, a empresa teria que custar menos R$ 6. O valuation dela não vai dar certo aqui no lucro porque não tem lucro, tem prejuízo atual. Pelo fluxo de caixa, a empresa não impressiona também e apresenta um valuation de 6,5, R$ 6,50. Um downside aqui de 59%. Pelo book value, R$ 2,56, né? Tem muito a ver com o valor patrimonial. E a gente está vendo que o valor patrimonial dela despencou. Então, downside aqui de 83%, quase 84%. E pelo valor intrínseco de Graham, o cálculo nem dá certo porque está em prejuízo. Números negativos, prejuízos, prejudicam bastante os cálculos de PL, de VPA, de LPA, enfim. Para mim, gente, analisando assim friamente, agora é a minha opinião pessoal, né? Eu teria que ler bastante o release e entender o momento da empresa, tá? A gente vê que aqui para trás, ó, ela tem taxas bem verdinhas, bem bonitinhas, salvo 2015 e 2016, né, que teve aquele turbilhão com, acho que com impeachment, com Dilma, com tudo, e o país estava uma zona, né? Aí 2017, 2018 ela deu uma equilibrada de novo e 2019 despencando agora e com endividamento assim absurdo para mim, né? Então eu tenho que entender qual é esse endividamento, o que é que aconteceu, o que é que ela adquiriu, se ela conseguiu algum contrato muito promissor, que as empresas conseguem licitações, né, concessões assim de muitas décadas às vezes. Então pode ser um investimento ok, pode ser um investimento legal e ela só está passando por esse ano de dificuldade, né, de adaptação, porque está embarcando em novos projetos. Então tem que fazer essa leitura da empresa. Pelos números dela, não tá legal, não tá ok, momento de, de prejuízo. Então, eu só pelos números eu ficaria fora. Mas lembrando, não é um indicativo de compra ou de venda para ninguém. Tá bom? É a minha percepção pessoal. Após exposto desses números, né, cabe aí a você fazer a sua própria análise, ler o release da empresa e decidir se você quer investir ou não nela. Tá ok, gente? A gente fica por aqui. Peço mais uma vez que vocês curtam o vídeo, se ajudou vocês de alguma forma, se inscrevam no canal. Sem a curtida e sem inscritos no canal, a gente não consegue crescer, não consegue manter as nossas análises. Enfim, o YouTube não faz a nossa divulgação e fica muito complicado para que a gente possa ficar trazendo material novo, tentando melhorar o canal, se a gente não conseguir esse apoio do nosso público, né? Então, conto com vocês, se inscrevam e curtam os nossos vídeos. Se possível, também compartilhe nas suas redes sociais. Obrigado, gente. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.